Senador José Medeiros, bom dia. Em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, fico muito feliz de poder, nesse momento, representar não apenas a Polícia Militar do Distrito Federal nessa fala, Coronel Marco Antônio Nunes de Oliveira, mas também trazer que essa não é uma fala da Polícia Militar do Distrito Federal. Essa é uma fala da população do Distrito Federal, essa é uma fala da população do nosso país, a qual eu represento nesse momento, e eu gostaria de salientar que essa, de forma triste, acaba sendo também a fala do cabo Renato, falecido na Polícia Militar do Distrito Federal, defendendo a população contra agressores sociais, ao momento em que não possuía um equipamento à altura, no caso, uma viatura policial, de maneira que pudesse fazê-lo de forma efetiva. Então, aqui fica a nossa principal colocação ao início dessas considerações. Eu gostaria de mencionar, antes de tudo, que, diferentemente de outras categorias, as polícias militares elas têm tido um tratamento apartado do que o nosso cliente precisa. Então, nós trabalhamos para o cidadão, nós trabalhamos para que o nosso cliente principal esteja sempre bem atendido no que nós consideramos ser o bem mais importante em qualquer sociedade civilizada, que é a própria vida. E quando os instrumentos que nos são disponibilizados para a defesa da vida desse cidadão não são os melhores, eu não posso optar, eu não posso dizer que esse ou aquele instrumento pode funcionar nessa ou aquela condição. E pior, acabo sendo impedido de fazer a aquisição dessa ferramenta da proteção da vida do cidadão. Talvez seja esse o ápice desse momento, o ápice dessa discussão, porque se a partir do instante que existe uma regra para a defesa da vida e uma regra que coloca o cidadão em uma condição de, infelizmente, alguém que precisa depender de uma norma, de uma autorização específica, muitas perguntas aqui acabam sendo respondidas. Os 50 mil homicídios por ano, os 500 policiais por ano, tudo isso acaba sendo respondido. Então, como mencionou o colega da Polícia Rodoviária Federal, nós precisamos entender qual é a razão de, no momento em que eu sou questionado sobre uma bala perdida, eu não sou questionado sobre o porquê não poder ter uma mira laser. Alguém tem que me responder, alguém tem que nos responder, enquanto cidadãos, essa pergunta. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. No caso do policial que faleceu, o cabo Renato, nós tivemos, faço aqui apenas uma breve correção no que foi mencionado pelo Coronel Castilho, nós já estivemos em Michigan. Começamos essa pesquisa em 2012, em um segundo momento, 2014, eu estive naquele estado no ano de 2015, e eles sempre nos perguntam, os policiais nos perguntaram, por que é que não existe uma regulamentação nacional para uma viatura policial? Qual é o interesse que gira em torno da vida dos cidadãos de vocês? Então, se nós buscarmos todas as NBRs existentes no país, não existe uma NBR que regule a compra de uma viatura preparada para a atividade policial. Eu me obrigo a adaptar um veículo civil, eu coloco um adesivo, coloco luz, coloco rádio, né? Digo que aquilo é uma viatura policial, quando na verdade nós sabemos que não é, quando na verdade sabemos que se trata de uma adaptação, e uma adaptação equivocada para um instrumento de trabalho. Eu não estou falando de um instrumento, de uma ferramenta de locomoção, estou falando de um instrumento de trabalho.
Nos questionamos também quando entramos em um site da internet, qualquer um dos senhores e senhoras pode entrar também, e verifica que uma ferramenta, que um veículo como aquele, ele custa fora do Brasil, e eu posso colocar ali toda a taxa de impostos que desejar, $31 mil. Se eu colocar mais $9 mil, não é, de equipamento, de blindagem, uma blindagem que eu não posso trazer para cá, inclusive, né, a norma que determina que eu cheque blindagens de coletes, que determina que eu cheque blindagem de viaturas, a norma que nós seguimos no país, é uma norma internacional. Se eu quiser blindar lá e trazer esse veículo para cá, eu não posso. Mesmo que eu coloque $9 mil de taxa, de blindagem, de quaisquer outros equipamentos que eu deseje, esse veículo ele chega mais barato do que o veículo que hoje eu posso fazer aquisição para o meu policial utilizar. Então, é algo que eu gostaria de colocar também para que todos nós pudéssemos repensar. No que se refere a armamentos, no que se refere à munição, eu acredito que não precise acrescentar mais dados, porque a informação mencionada por nossos colegas anteriormente foi bastante qualificada. Hoje, se eu quiser fazer aquisição de uma arma 9 milímetros, que vai baratear o meu custo de treinamento, que vai baratear a condição de execução dos disparos de arma de fogo. Não adianta aqui a gente falar de questionamento do tipo de ponta, da morfologia do projetil, que ele é mais ou menos efetivo, porque a tecnologia já avançou isso tudo, não é? E não é aqui nenhum ponto de questionamento. Eu posso sim ter uma munição 9 milímetros, nós temos policiais aqui nessa plenária, e nós sabemos que quando eu tento fazer um treinamento com uma policial feminina, com uma arma .40, que tem um recuo um pouco maior, né, eu tenho mais tempo nesse treinamento e acaba sendo também um treinamento mais caro, em um país em que nós sabemos que, infelizmente, esse não é o quesito que é considerado para a capacitação do seu profissional de segurança. Ainda falando de capacitação e treinamento, e aí cabe, acredito que para todos os estados e para todas as instituições, se nós buscarmos verificar quanto custa uma diária internacional, passagem, ida e volta para os Estados Unidos, o curso em uma instituição, em uma corporação como a Smith Wesson Academy, por exemplo, né? Eu acredito que, pelas contas que nós fizemos até agora, é mais barato eu pegar um policial daqui, colocar no avião, pagar a diária internacional, pagar para ele lá fora os 2 mil tiros, R$195, R$198 cada caixa com 1.000 munições, é mais barato do que eu treinar aqui. Eu gostaria que alguém também nos trouxesse, né, uma resposta sobre isso. Custo do treinamento, porque temos sido, como o Coronel Miller bem colocou, questionados acerca da qualidade do trabalho oferecido pelo nosso profissional. Ainda falando de outros equipamentos e de outras ferramentas que são necessárias para o cumprimento dessa atividade, o Batalhão de Operações Especiais do Distrito Federal, ele ainda demora, né, para a aquisição de ferramentas, de armas específicas para a sua atividade, porque são armas que vêm de fora do país. Nós temos ali o Coronel Fábio Pizeta, hoje presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, ele aguardou 7 anos para a aquisição do armamento. Senhores, eu gostaria de repetir, ele aguardou 7 anos para a aquisição do armamento e ainda não conseguiu, senador, chegar com esse armamento aqui no Distrito Federal, porque se trata de armas, né, que são importadas. Nós gostaríamos de mencionar que hoje uma tropa que é utilizada em larga escala como a tropa que mais lida com crime violento, letal, intencional, o CVLI, que são as tropas de patrulhamento tático embarcado, primeiro, não tem a viatura adequada, como eu acabei de mencionar, com uma cápsula que permita ter mais espaço, com um armamento, né, uma colocação específica do armamento dentro daquela viatura, bem como também não pode adquirir as armas que necessita. E, nesse caso, eu gostaria de falar de uma arma com cano menor, que permita um desembarque mais ágil, né? Não sei se todos têm conhecimento, mas é uma tropa que realiza, em média, por noite, em torno de 70 abordagens cada equipe,
Dessa forma, entre 70 e 75 abordagens, eu falo de um embarque e desembarque a cada 20 minutos. Então, como é que eu vou fazer isso com um equipamento que não é o equipamento adequado? E quando eu falo desse tipo de tropa, né, a gente pode mencionar a mais conhecida no país, que é a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Então, é mais ou menos esse o tipo de trabalho a que os nossos profissionais são submetidos para defender o cidadão, para defender a sociedade. Nesse mesmo ponto, nessa mesma linha, eu gostaria de tratar de outros tipos de tema. Infelizmente, o tempo aqui ele não é previsto, mas ontem, por exemplo, nós tivemos, no período da tarde, a residência do senador Romário invadida, né, por 3 pessoas. Graças a Deus, a Polícia Militar do Distrito Federal ela foi efetiva nesse sentido, nós pudemos prender todos esses agressores sociais, mas essas pessoas elas entraram pelo lago, né, que é um ponto que acaba sendo vulnerável em relação à atividade que nós realizamos aqui em Brasília. Mas eu pergunto, em relação aos equipamentos que eu gostaria de ter para mobiliar o meu policial, mobiliar as minhas equipes de trabalho, para serem mais efetivas ainda, e não é porque se trata da residência do senador, mas dentro de um trabalho preventivo. Caso eu não tenha esses equipamentos, esse trabalho ele se encontra prejudicado, ele se encontra cada vez menos efetivo. Então, é importante que nós mencionemos esse tipo de assunto aqui. Lembrando que tudo o que nós falamos em termos de efetividade, em termos de produtividade, em termos do que nós desejamos de aplicação do nosso profissional, se inicia nas práticas de boa gestão. E isso não sou eu que digo, né? Isso são os educadores, são os acadêmicos que tratam desse tema, que falam sobre a prática da boa gestão. Se eu não consigo realizá-la por não conseguir também oferecer ao meu profissional um bom equipamento, um bom armamento, uma boa ferramenta de trabalho, nós estaremos constantemente sendo questionados em relação à qualidade que os gestores de polícia fazem em relação ao cidadão do país de uma maneira geral. Então, é muito bom que nossos telespectadores que podem estar nos vendo agora, né, quem busca essa informação, possa ter essa base de comparação. Por fim, eu gostaria de mencionar que é muito complexo nós exigirmos a qualidade dos nossos profissionais sem que esses quesitos sejam respondidos. O que nós desejamos aqui é uma resposta do Estado acerca de uma qualidade profissional que tem sido cobrada. O que nós desejamos, e essa audiência ela é perfeita para isso, é a ferramenta adequada para isso, é que o nosso cidadão saiba que nós não temos apenas um problema de polícia. Nós temos um problema que envolve decisores que estão em um nível diferente do que nós, gestores de polícia, nos encontramos agora. Eu gostaria também de fazer um paralelo internacional para todos que nos ouvem nesse momento. Eu iniciei, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal, minha atividade como consultor de treinamento das Nações Unidas aos 26 anos de idade. Então, desde 1997, eu faço, e o questionamento é o mesmo, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Em um país com bastante problema, em um país totalmente dilapidado em termos de gestão, eu consigo, como consegui no ano de 2005 e 2006, capacitar diversos policiais com uma arma que meu profissional não consegue ter aqui no Brasil. Então, eu consegui que uma arma que nosso policial gostaria de possuir chegasse ao Timor-Leste, um país completamente destruído, onde todas as tropas especiais de fronteira, e fronteiras já tratadas aqui essa mesa, foram capacitadas por um grupo de 6 profissionais, 2 brasileiros e um deles, o outro, então, o capitão Emerson, da Polícia Militar de Santa Catarina, 2 colegas de Portugal, 2 colegas espanhóis, até que nós concluíssemos, né, todas aquelas turmas que protegeriam as fronteiras do país. Fica a última pergunta. Como eu não consigo ter a mesma ferramenta aqui no Brasil? Então, gostaria de finalizar agradecendo, senador, a oportunidade
de falar em nome do cidadão do Distrito Federal, falar em nome dos nossos policiais e, repito, em especial, em nome de um profissional que teve 13 anos da sua vida dedicados à Polícia Militar do Distrito Federal, um filho de 9 anos de idade e uma esposa que estavam no cemitério no sábado próximo retrasado. A ele, pela falta de equipamento, a família e ao filho dele, pela falta de equipamento, a única coisa que pudemos entregar foi uma bandeira dobrada da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu não gostaria mais de fazer isso. Agradecemos as palavras do Coronel Leonardo. Essa é uma realidade que ela tem se alastrado por todo o país, tem sido uma constante quase isso, Coronel, essa entrega desse adereço à família, e é justamente por isso que a gente tem que debater esse assunto, para que situações como essa não continuem a perdurar. Passo a palavra à senadora Ana Amélia. Caro senador José Medeiros, eu quero, mesmo não sendo especialista em matéria de segurança, mas falo como cidadã aqui de um estado, o Rio Grande do Sul, que está também na sua polícia militar mais que centenária, bicentenária, a nossa Brigada Militar do Rio Grande do Sul, uma instituição muito respeitada pelos gaúchos. Também sou de um estado que é um estado legalista. O Rio Grande do Sul foi o estado onde o plebiscito do desarmamento teve o maior índice contrário, porque também é no Rio Grande do Sul que está o maior registro de armas de fogo. Uma tradição histórica, você vê uma imagem de um gaúcho sempre com uma faca atravessada na cintura ou um revólver. Isso, as imagens que remontam à própria história de um estado muito combativo e, eu diria, até revolucionário, no bom sentido, o Rio Grande do Sul. Também muito respeito a aqueles hábitos que os europeus trouxeram de caça, mas com períodos determinados, com registros, com clubes, e isso fez desse Estado um Estado legalista e deu essa resposta à sociedade quando houve o plebiscito do desarmamento. O Rio Grande do Sul é também, talvez por isso, um Estado de maior número de empresas produtoras de armamentos. Grandes empresas. E as empresas exportadoras. Prestei muita atenção nas críticas que o coronel Miller fez a respeito desta qualidade. A indagação que faço, eu não sei se o doutor Cláudio já falou, ou quando for falar, é o questionamento. As informações que eu tenho, por ter visitado algumas empresas, é que a grande parte desses equipamentos, essas armas, são exportadas. E são exportadas para países como os Estados Unidos, que são rigorosos na funcionalidade do armamento. Então, eu queria saber se a mesma arma que é exportada é uma arma só de esporte ou é uma arma específica para o uso militar. Então, a qualidade da munição que foi colocada sob suspeita da indústria brasileira, isso me preocupa muito. É uma indústria altamente tributada, geradora de divisas, como exportadora. Então, eu tenho muita curiosidade de como, por ser de um Estado exportador e produtor de armas, que o representante do setor se manifeste sobre isso. Percebo também nessa discussão, e aí vem a história do equipamento do veículo usado nas operações militares. Claro que não me cabe, por não ser técnica, a fazer essa avaliação. Mas aí eu pergunto, eu vejo os caminhões usados pelo Corpo de Bombeiros. Esses equipamentos são importados? Eles são muito eficientes, a operação deles eu nunca ouvi dizer que tombou um caminhão de bombeiros. Nunca vi dizer que tombou, porque é emergência, ele sai correndo, ele sai em alta velocidade, com sirene ligada, como sai, claro, no policial. Então, eu queria fazer essas colocações. Qual é a diferença para uma leiga como eu, em segurança pública, de um veículo usado numa perseguição policial a um bandido e de um equipamento também militar, porque o Corpo de Bombeiros operam, dependendo das polícias militares, como é que eles funcionam, se são adaptados aqui, se tecnicamente funcionam aqui, se foram montados aqui e tal. Falou-se muito aqui, muito na experiência americana, mas o coronel
Leonardo, que foi o último, falou muito na Argentina, falou da Espanha, acho que o Coronel Miller também falou. Esses nossos vizinhos, como é que eles estão nessas operações? Eu acho que mais perto você pode até ter uma visão do que eles podem fazer nas respectivas polícias, até para estreitar a relação. Então, são essas questões que eu já queria colocar ao doutor Cláudio, e essas ponderações a respeito das críticas feitas são ou não são procedentes, isso, qual é a razão. Nós não estamos aí querendo, não há um interesse, eu não levanto nenhuma suspeita, um interesse comercial de empresas que façam um marketing muito mais eficiente. Não, a minha arma é muito melhor que a outra, do que a X, o Y, a minha tem um desempenho melhor, então todo esse processo. E aí o senhor eu fui jornalista, Coronel Miller, quando o senhor falou, eu também às vezes faço a autocrítica sobre os dois lados de um episódio. Os dois lados. Na verdade, eu acho que o senhor usou a palavra imparcial, não, é parcial. Quando você só dá só o lado das mortes ocorridas e não dá o lado das vítimas militares que morreram em combate. É um combate. Além do mais, nós estamos falando aqui de um país que não se modernizou. Coletes à prova de mala que estão superados, sucateados, que já não funcionam mais, porque por velhos também deixam de ter eficácia. Segundo, armamentos, ainda o bandido hoje traz de fora, de qualquer lugar, porque a nossa fronteira é um queijo suíço, é um queijo dito pela própria Polícia Federal, por não suprir com material de informação. A tecnologia hoje está aí disponível, drones para poder fazer uma vigilância na fronteira, nós não usamos, nós não temos essa utilidade, a polícia sabe, as instituições sabem e não há esse recurso tecnológico para poder fazer, à noite, a vigilância fotografando a movimentação do contrabando nessa região, que eu digo é um verdadeiro queijo suíço, tantos furos tem ali onde entram esses armamentos. Então, hoje, a diferença entre o poder de armamentos e tecnológicos do bandido comparado à polícia militar é desproporcional, em todos os aspectos, E mais, o risco de o crime organizado buscar na instituição militar, naqueles soldados que saem das Forças Armadas, preparados 5, 6 anos, oferecendo aí um ganho extraordinário. Então, isso também é um outro risco, porque é uma mão de obra qualificada que vai acabar nas mãos do crime organizado. Então, é oferecer também para esta juventude uma oportunidade que não seja o mau caminho, e seja um aproveitamento profissional adequado. Então, essa questão, eu queria cumprimentar novamente o senador José Medeiros, que veio um senador, uma revelação da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso, e tem contribuído muito por um debate muito importante, não só nessa área, mas em outros setores também, e eu queria, então, cumprimentá-lo. E minha surpresa, Coronel Castilhos, de vê-lo aqui, a gente conversa todo dia, mas eu não sabia, sinceramente, da sua formação e do seu preparo. Então, parabéns, porque o vejo como um assessor parlamentar de grande qualidade. Então, parabéns a todos. Agradecemos as palavras da senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, que é uma espécie de coringa aqui no Senado, porque ela realmente é qualificada, até por, eu acho que um pouco a sua ex-profissão, né? O coringa é bom. O coringa é bom. Mas eu estou falando em termos da carta do baralho, né, que serve para... Não é o coringa do Batman, não. É o do Batman, é a lembrança que temos. Mas ela realmente é uma senadora muito qualificada, e aproveito para dizer, eu viajei agora, final de semana, por 10 municípios no nortão de Mato Grosso. E o norte de Mato Grosso, foi totalmente colonizado e toda a estrutura econômica feita por sulistas, principalmente gaúchos. E ela é uma popstar na região. Então, eu vim de lá agora com inúmeros
pedidos de, olha, dá um abraço na senadora Ana Amélia, fala para a senadora Ana Amélia que eu acho ela extraordinária, enfim. Vamos levar a Comissão de Agricultura para lá, senadora. Vamos fazer isso, vamos fazer levar, isso. Lucas do Rio Verde. Isso. Rondonópolis, tem muito gaúcho aí. Exato, eu estive em Guarantã, Itaúba, Sinop, e todos esses lugares eles querem saber sobre a senadora Ana Amélia, e isso não é de graça, não é por ser conterrânea deles, é porque realmente a senadora brilhanta os debates aqui com muita qualidade. Obrigado, senador. Eu passo a palavra ao senhor Cláudio Augusto Joaquim Moreira, ele é conselheiro da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, ABINDE. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Eu agradeço ao senador José Medeiros. Isso para a ABINDE, que, como ele disse, e é bom frisar, é a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, né? Ela incorporou a atividade de segurança há alguns anos já passados, há mais de 10 anos, mas ela começou como a indústria de material de defesa, Associação Brasileira de Indústria de Material de Defesa, englobando empresas como Embraer, a Vibraz e outras empresas tipicamente do segmento de defesa. Eu quero agradecer também as palavras da senadora Ana Amélia, que, de certa forma, poupam alguma coisa que eu iria colocar, porque essas empresas todas aqui citadas do segmento de armas letais, porque a ABINDE também tem o segmento, como disse, menor poder ofensivo, a gente chama de não letais, mas enfim, é uma questão de terminologia. Então, agradecer as palavras da senadora quando fala que essas empresas do segmento legal que fornecem armas letais, elas não só produzem no exterior, produzem na Alemanha, produzem nos Estados Unidos, embora sejam empresas brasileiras. Várias polícias internacionais, inclusive dos Estados Unidos, compram armamentos dessas empresas. E eu acho que não caberia aqui, nesse momento, pelo menos eu não vejo assim, se discutir a qualidade desta ou daquela arma, né? Eu acho que o problema existe. Não fora, seria um absurdo todos aqui reunidos falando dessas situações todas e imaginar que o problema não existe. Existe um problema. Várias vezes esses problemas foram aqui citados pelos palestrantes aqui na mesa. Eu vi várias cabeças batendo positivamente. Então, nós temos um grande grupo aqui reunido em cima de um problema que é extremamente complexo, porque ele significa interesses nacionais e interesses internacionais em jogo. E, por trás disso, existem outros elementos, né? Além da segurança do policial, que é fundamental que isso ocorra, os números são avassaladores do ponto de vista de estatística, e a gente tem que, talvez, partindo aqui desta casa, lidar com esta situação. Então, eu quero desde já colocar a ABINDE à disposição desta casa e do que mais for a sequência desses episódios aqui constituídos. Não sei se vai se criar uma comissão, se vai se elaborar um projeto, se vai se contratar alguém. Por exemplo, eu vi críticas aqui a um antigo dispositivo que é o controle pelo Exército, pela DFPC, né? Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Foi aqui várias vezes citados que isso atrasa o processo. Enfim, então tudo isso eu acho que o Brasil está evoluindo, o mundo está evoluindo. Eu acabo de chegar, tirei férias, fui para a Europa, cheguei ontem, fui contactado lá por pessoas do segmento não letal ou de menor poder ofensivo, oriundas da Rússia, no sentido de que
talvez nós possamos criar no âmbito do BRIC, os países constituídos do BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China, uma comissão para tratar da estandartização e regulamentação de produtos de menor poder ofensivo. O mundo inteiro, Europa inclusive, está sendo submetida a essas pressões sociais e políticas. Todos nós estamos acompanhando a questão das migrações. Isso está trazendo uma enorme instabilidade. Em Portugal, terminou um grupo de várias universidades europeias. Esse estudo, infelizmente, eu ainda não consegui, e eles chegaram a uma conclusão que a questão de defesa e segurança não pode mais ser uma coisa exclusiva de Força Armada e Polícia. Isso tem que ter segmentos sociais participando do processo. Várias universidades se envolveram. Eu estou para obter esse documento porque eu acho que o mundo está cada vez menor e a gente tem que participar desses esforços. Com toda essas palavras que eu estou aqui colocando, eu quero enfatizar o objetivo delas, senador, que é exatamente colocar a ABINDE, com seu corpo técnico, à disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto no sentido dos interesses brasileiros, fundamentalmente, dos interesses dos policiais, da população brasileira e dos interesses da indústria brasileira no melhor interesse nacional. Basicamente, é o que eu teria a dizer. Eu não tenho como pontuar cada um desses assuntos, porque não os conheço nessa profundidade específica, mas coloco novamente a ABINDE à disposição do Senado, do senador e da Comissão de Direitos Humanos e Legislações. Muito obrigado.